Estamos começando o TonyCast de hoje, aquele abraço para você aí de Ponta Grossa, canal 18.1, obrigado pelas mensagens e toda a região aí de vocês de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, Curitiba também, canal aberto, 8.1 e toda a região metropolitana, você do litoral do Paraná, do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar aqui com o empresário, com o pastor Lúcio Malaquias. Isso aí. Amigo de longa data. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Tony? Que prazer estar aqui recebendo você. Nós estávamos batendo um papo aqui fora do ar um pouco. Você chegou em Paranaguá em 2016, né? Você veio aqui para assumir uma empresa. Isso, em abril de 2016. Eu já trabalhava no grupo já há 13 para 14 anos, mais ou menos. E aí veio esse desafio de nós virmos para Paranaguá. E aceitamos o convite, né? E assumimos a responsabilidade aqui na Vale Sul Chevrolet. Nós que fizemos a transição, né, ou a mudança de endereço aqui da Estradinha para o Aeroparque, onde está estabelecido até hoje a Vale Sul. Muito bem. Você já, naquela época, você já era pastor, não? Já veio? Já. A gente já tinha essa responsabilidade, né? Você veio com a tua família toda. Isso. Os primeiros meses eu vim sozinho aqui, né? Inclusive, eu posso dizer que eu morei por alguns meses aqui com o nosso amigo Gassan aqui, no Monte Líbano, né? Sim. Até a esposa vir, a gente se estruturar bem aqui na cidade. Mas, na sequência, a esposa veio junto e depois, né, ficamos... Porque a proposta inicial era de você ficar 8 meses. Essa era a proposta inicial, era para nós... Você já estava nessa empresa lá em Londrina? Já. Eu comecei com o filho do seu Assad, o Clever, né, numa outra empresa do grupo. Em 2007, a gente já tinha um relacionamento Comecei como um vendedor mesmo, né, e chegamos aí a ser diretor na empresa, no grupo, passamos aí por todas as fases. Então, a gente já caminhava junto com a família Naban. Que bom. Naquela época lá, a gente já sabia que você tinha o dom da palavra, mas eu não sabia que você era pastor. Eu fui saber bem depois, até por conta que você mandava muito bem os merchans, era muito fácil de fazer um merchan com você. E eu acho que isso vem principalmente do teu trabalho na igreja, acredito eu. Isso a gente já tem já nasce um pouco com isso, né? Isso, é isso que eu ia falar, né? Eu sempre falo que tem o dom e tem o talento, né? O dom você já nasce com ele e o talento ele é treinável, né? É verdade. Então não tem quem não possa também adquirir, né? Algo diferente aí para a sua vida. Mas eu já tenho esse dom, posso dizer assim, para as vendas, porque desde os meus 14 anos eu já sempre fui meio vamos colocar entre aspas, meio metido a vender alguma coisinha. Meio Silvio Santos. O que colocava na mão vendia. Então, e é interessante que eu comecei com essa linha, né, de vendas com brinquedos educativos. Olha só. E aquela coisa mesmo de bater em porta das casas, isso já para eu ter meu dinheirinho, não que faltasse nada em casa, né? Mas você queria tudo. Mas eu queria começar a ter minha independênciazinha financeira. E a gente começou e acabou dando certo nessa área de vendas, né? Graças a Deus. Esse teu lado religioso, posso dizer assim, espiritual, religioso, você costuma levar para dentro das empresas que você trabalha? Ou seja, eu acho bacana isso, por isso que eu estou te perguntando. Sim. Que falta muito hoje, por exemplo, uma oração inicial para começar o dia, né? Um agradecimento, e parece que as pessoas que trabalham naquele ambiente ficam mais leves. Você costuma fazer isso? Sim. Eu nem sempre estou todas as manhãs na empresa, né? Às vezes tem algum atendimento, tanto atendimento de pessoas mesmo pela igreja, ou atendimento de clientes na empresa, né? Então a gente tem uma agenda bem diversificada. Só que todas as manhãs tem o tempo de oração lá na nossa empresa, né? Na tua atual empresa, que a gente vai chegar lá. Isso. Eu te pergunto isso porque eu me lembro quando você era gerente dessa loja aqui, de carros. Eu cheguei algumas vezes lá um pouquinho, ali na hora que estava abrindo, e a menina, a moça que trabalhava lá na frente, dizia só alguma área de minutinho que eles estão em oração. Isso. Eu achava muito bacana aquilo. Eu acho que todas as empresas deveriam ter. Eu acho que une, inclusive, o grupo. Sim. Independentemente da tua religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, não interessa.
para ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, faz uma oração, porque o Deus é o mesmo, né? Eu acho que o ambiente fica mais leve. Fica mais leve. Ali a gente tinha a prática de uma vez por semana, né? De ter esse tempo. Sim, sim. Lógico que era livre, não era nada imposto, Claro. né? Então, Mas, sempre era um tempo... mas às vezes que eu vi, estava todo mundo... Mas, graças a Deus, todo mundo vinha justamente, né, por causa disso, né? E é muito interessante, né, Tony? E às vezes a gente tem oportunidade de ter um alcance maior aqui e eu costumo sempre deixar uma pergunta, né? E ninguém soube me responder até agora, né? Mas eu sei essa resposta e passo aqui depois, né? Qual a religião de Jesus? Exatamente. Né? Ele é Deus. Exatamente. Ele é soberano. Então, às vezes, a gente fica com muita picuinha, placa de igreja, né? E eu tenho, né? E isso eu trago já do meu pastor, né? Como ele sempre fala, e a gente continua reproduzindo, o reino de Deus é um reino de amigos. Né? Às vezes você fica com muita coisa, muito questionamento daqui e de lá e esquece de fazer o que Jesus nos ensinou, né? Que é a toalha e a bacia na mão. É você amar, você servir as pessoas, né? Esse é o grande objetivo do Evangelho, né? É isso que ele nos ensinou. A humildade de Jesus, às vezes, é deixada de lado pela soberba de alguns pastores, que a gente não precisa citar nomes, mas que a gente vê uma concorrência absurda, né? E o luxo que vivem. Eu acho que não está completamente fora de propósito daquilo que Jesus pregou, daquilo que está na Bíblia, né? Pelo menos eu penso assim, não sou um cara que eu tenha conteúdo para discutir com você ou com qualquer outro, né? Mas eu penso assim, eu acho que as igrejas, algumas, estão muito preocupadas com a riqueza, com como é que eu estou aqui, minha igreja está muito linda, ela tem que ser muito linda e tal. Enfim, é claro que você vai num ambiente... se ele estiver bacana, bonito, cheiroso, gostoso, mais gostoso em qualquer lugar. Qualquer lugar. Que você trabalha, criançada na escola, você chegar na escola com um ambiente bacana, para o aluno gostar de estar ali. Isso é importante, é diferente. Isso a gente trabalha muito também, né, aqui na nossa comunidade, porque não é sobre coisas, são sobre pessoas. Né? E hoje nós não somos melhor que ninguém, mas a gente tem conseguido implantar uma cultura do reino de Deus na nossa comunidade. Hoje nós estamos com 700 pessoas, talvez um pouco mais ali na nossa comunidade. Comunidade da Graça. Onde que fica? Fica aqui na Nestor Vitor, né? Aqui mesmo. 3 quadras para cima aqui, Nestor Vitor. Perto da Ayrton Senna. 689, isso, né? Então, esquina com a Manuel Pereira. Então, assim, e com esse número de pessoas na nossa comunidade, hoje, nós não temos nenhuma família sequer necessitada. Todos estão atendidos no social. Então, quando a gente entende e chega uma necessidade, quando eu falo assim, não é só da cesta básica, certo, mas é do remédio, é da água, é da energia, é, às vezes, de algo mais que precisa ali para aquela família. Então, a gente procura prezar por esses valores, né? E, por mais que a gente esteja com a empresa, né, o nosso primeiro serviço, podemos dizer assim, é a igreja, né? O que vem aí com a empresa, ele vem num secundário, né? Então, você já trabalhava nessa área de confecções e tal ou não? Nunca, Tony. Como é que apareceu na tua vida? Essa também é uma história. Daria mais um podcast aqui, mas vou resumir bem. Eu tinha um imóvel em Londrina, quando a gente veio para cá, e nesse período de indefinição política, né, na época ali, o Bolsonaro, o Lula, aquela coisa toda, né, o que vamos fazer? E apareceu uma pessoa interessada na compra do imóvel, comprei e acabei pegando esse recurso, investindo em algumas coisas, e entre essas apareceu essa oportunidade. Então, eu tinha mais, logo que a gente entrou nesse negócio, eu tinha mais 2 sócios, os 2 aí no meio do caminho, né, acabaram deixando a operação e a gente assumiu sozinho, mas logo ali no primeiro, 5º, 6º mês a gente já
assumiu a operação sozinho. Mas não entendia nada, Tony. Não sabia o que era um poliéster, uma poliviscose, um algodão. Nada. Era zero. Mas aí, graças a Deus, pelo trabalho que foi feito também, né, através da Vale Sul, nós fizemos muitos amigos. Né? Claro. E ali, não por nada, mas um pessoal diferente. A gente conversava já com os donos de empresa, com os CEOs, com os diretores, enfim. E quando eu assumi o negócio da fábrica, eu falei, deixa eu fazer o contato com esses amigos aí, com esses clientes, enfim. Começamos a ter as portas abertas, né? E a partir de um primeiro atendimento com cada empresa, graças a Deus a gente conseguiu ter essa constância. E hoje a Aslan, sem dúvida alguma, eu posso dizer que é a maior do litoral. A gente vem atendendo as grandes empresas aqui da nossa cidade. Inclusive, né? A TVCI. Inclusive a TVCI, né? A gente está junto. Inclusive aqui. O TonyCast. TonyCast, né? E tantas empresas aqui, grandes mesmo, as redes de supermercados, né? As cooperativas e por aí vai. Não só se limitando aqui. A gente já está ali na região do norte do Paraná, de onde nós somos ali, atendendo Londrina, atendendo cidades fora também. Então, é um negócio que deu certo, né? Por esta abertura de portas, né? Podemos dizer assim, desses amigos aí que acreditaram no nosso trabalho. Uma equipe maravilhosa. Como é que você formou a tua equipe? Quando você chegou, que os teus sócios desistiram, vamos assim dizer, no meio do caminho, você já tinha uma equipe formada? Tinha algumas costureiras, inclusive tem algumas delas lá, mas é um desafio, né? Porque é uma mão de obra assim bem específica, né? É uma mão de obra bem qualificada. Porque hoje as formações que tem, inclusive o Joel, né, o meu amigo ali do SESC, né, o gerente ali tem o corte de costura, tem tudo lá. Eu conversei com ele, né, com a professora que tem lá também. Então, a gente abriu essas portas ali com eles. Então, todas essas mulheres, pessoas, homens, enfim, que fazem esse treinamento lá, que tem um destaque diferente, nós também procuramos contratar todas essas pessoas, né? Então, são essas parcerias que também vem fortalecendo o negócio, né? Você trabalha com estamparia também, no caso, né? Depois o negócio deu uma evoluída, porque além do corte, da costura, do atendimento, começaram a pedir diferentes. E aí nós temos também a única impressora do litoral, né, que é uma estampa diferenciada, que você tem um tamanho também que você pode ampliar bem nela. E essa estamparia ela tem também crescido muito. Hoje nós já mandamos estampas aí para todo o Brasil. Hoje nós estamos cadastrados aí nos grandes sites, né? E você tem uma conexão. Então, hoje a gente manda para Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, para todo lado de Paranaguá, saindo aí para o Brasil graças a Deus, essa estamparia. Então, a gente está muito contente com o que vem acontecendo, né? Eu acho que você já atendeu, se não me engano, uns 2 anos consecutivos a TV ou mais? Já, a gente já vem do projeto Verão, né? Isso, atendemos esse ano que passou, atendemos o ano passado, além dos eventos esporádicos que tem aí, né? Os trabalhos que tem tido aí também com o município, né? Todo esse trabalho, a gente tem uma característica, e eu costumo falar, né? São camisetas urgentes. Né? Então, geralmente, nós, como bons brasileiros, acabamos deixando tudo... Todo mundo quer para ontem. E aí a gente acaba... Inclusive eu, né? Encaixando. Incomodando. Não, mas o bom é isso, né? A gente tem uma equipe que elas abraçam juntos, né, o desafio e não só... esses trabalhos urgentes aí, a gente tem conseguido atender todo mundo, não tem conseguido ficar ninguém de fora. E é todo mundo mesmo, porque hoje em dia é engraçado, né? A gente mora num país obeso, pessoas obesas. Pandemia, depois que veio a pandemia, ainda deu mais. Mas eu acho engraçado a numeração de camisas prontas e camisetas. Você vai lá, eu quero uma Extra G.
E você não cabe nela, não adianta. Daí você tem que botar o extra, G, G1, daí apareceu G1, G2, G3, G4, que são poucas lojas que fazem isso, e aí recorre para uma empresa como a tua, por exemplo, que faz do tamanho que uma pessoa mais obesa, que às vezes se sente até constrangida quando vai procurar uma roupa, porque você vê que às vezes por trás de você tem caras e bocas, né? As pessoas fazem brincadeira, tal. Eu sou um cara obeso, né? E não era, me tornei, né? Mas eu vejo a dificuldade, sabe que eu falo aqui, eu brinco com meus amigos aqui da televisão, mas você tem muitas calças iguais, parece que você está sempre com a mesma calça. Eu digo, querido, você não é gordo. Quando você chega numa loja e acha uma calça que te serve, compre todas que tiver lá. Você não sabe, você não sabe. E aí, normalmente, é roupa para gordinha, tudo igual. Você tem a calça jeans, tem umas 10 aqui jeans, então eu vou parcelar essas aí, porque você não sabe onde que você vai encontrar. Não é, tipo, nos Estados Unidos, a numeração é diferente, porque os Estados Unidos também é um país de obesos, né? E isso aí cai como uma luva a tua empresa. E hoje a gente faz esses uniformes personalizados, essas roupas personalizadas, né, dentro da modelagem mesmo que precisa. Como a gente trabalha com muitas empresas, então são milhares de funcionários, né, que têm essas empresas, então às vezes acontece, né, de ter alguém acima do peso e a gente consegue fazer esse uniforme, essa modelagem conforme a necessidade mesmo do cliente, do consumidor ali, né, ou do colaborador que a empresa precisa. E isso a Aslan vem fazendo já desde o início, porque a gente também entrou num nicho de mercado justamente trabalhando o quê? A qualidade do uniforme ou da roupa ou da confecção, né? A gente não faz uniforme para acabar rapidamente, ao contrário. A gente sabe quanto custa, a gente vem de um mercado empresarial, a gente fazia... Tem as tuas malhas aí, que é de altíssima qualidade. Obrigado, Tony. Mas é porque a gente preza muito por isso, né? Porque como a gente veio desse negócio empresarial, desse business, carro, automóvel, você tinha que ter um controle de custo e tudo isso, e todo mundo tem que estar uniformizado, sempre bem arrumado, alinhado. Então, a gente trouxe isso para a nossa realidade, né? Sabendo quanto custa isso para o empresário. Uma outra coisa, nós vamos dar uma paradinha, intervalo. Na volta, queria que você falasse ainda dentro dessa linha. Outra coisa muito difícil, que eu quero que você fale aqui um pouquinho sobre as malhas que você trabalha. Uma coisa que é muito difícil, eu sinto isso, você mora numa cidade super quente, que é Paranaguá, e você não encontra camisetas com um tecido agradável de usar, é tudo pesado, grosso. Eu quero entender um pouquinho melhor disso, já que a gente está falando um pouco sobre isso, depois nós vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vamos para o intervalo comercial, é rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o TonyCast, hoje conversando aqui com o empresário, com o líder religioso, o Lúcio Malaquias. Estava batendo um papo, já passamos por religião, voltamos para a empresa, agora daqui a pouco a gente volta de novo. É um bate-papo, por isso que é bom o TonyCast, o podcast ele é bom. Que se pode ir para lá e para cá. Fica à vontade. Ao mesmo tempo, né? E... essa questão de tecidos, né? Porque a gente encontra uma dificuldade muito grande na cidade de Paranaguá, por exemplo, nas lojas de você comprar roupa para gordinho, principalmente, né? E gordinhas, mas roupa leve, tecido leve. Por que isso? Justamente porque não é um volume muito grande, por mais que você citou, né, que cresceu muito, mas ainda não chega a ser um número expressivo. Não é o público-alvo deles. Né?
Mas dentro disso, né, e já aproveitando o gancho e praticamente em primeira mão aqui, nós temos um espaço ali na nossa fábrica, né, que nós estamos já sonhando, já projetando isso, né, para ter naquela parte de baixo algo diferente com esse tipo de malha, com esse tipo de tecido, trazendo opções, né, diferentes do que o mercado oferece. Porque como a nossa fábrica fica na parte de cima, a parte da estampa e também do bordado, né? Porque nós fazemos bordado ali também na fábrica, ocupa uma parte ali do nosso salão. Então a gente está pensando em já agregar no nosso fazer negócio uma loja vendendo malhas, né? Vendendo tecidos para camisaria e podendo já ter as camisetas prontas e aí sim de diversos tamanhos, né? Atingindo até os números maiores ali. E com essa malha, como você falou, a nossa região é uma região quente, né? Então você ter uma malha mais leve, mais fresca, isso daí não tem como fugir. Não dá, mas é por isso que às vezes Paranaguá não tem tanto esse movimento. Mas hoje, como eu comentava, né, nós crescemos, né, de uma maneira que os nossos fornecedores eles estão longes até, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, dependendo até em algumas situações vindo lá do Acre mesmo, né? Conforme o volume que a gente compra para atender grandes clientes ali. Então, assim, a gente está numa estruturação nova para esse segundo semestre aí. Vamos ver se vai acontecer, mas o projeto já tem, o sonho já está ali, já está pertinho então, de uma realidade. A Disneylândia começou assim, né? É verdade. O Walt Disney projetando, sonhando. E eu acho muito bonita aquela história do Walt Disney, né? Porque não é o caso nosso aqui, mas ele saía com o motorista dele e ia lá onde mais ou menos se criou o maior parque temático do mundo. E ele ficava olhando lá para frente, isso eu vi um dia, e nunca mais saiu da minha cabeça. Ele ficava olhando lá, parava o carro e o motorista dele ficava preocupado. Estou preocupado, comentou com a família, com a esposa. O seu UAU, ele manda eu ir todo dia no mesmo lugar. E daí ele fica olhando para o horizonte. E isso tem a ver com você sonhar com as coisas. E ele perguntava, mas seu Uau, por que o senhor faz isso? Você não está vendo lá? Você não está vendo o que eu estou vendo? Ele já estava vendo o que ele queria. É verdade. E ele sonhou, realizou e morreu antes da inauguração. Mas ele conseguiu fazer o maior parque temático do mundo, que ele ia no mesmo lugar. Isso quer dizer o quê? Persistência, porque a gente pode desistir muitas vezes dos nossos sonhos, né? Já não vai dar certo, não, isso aqui é muito, não, isso aqui não é para mim. Eu escuto muito isso. Hoje estava falando com uma empresária, ela disse, Antônio, eu vou embora, não é para mim aqui, eu pensei em uma coisa, ela tem um investimento bacana aqui, eu vou desistir. Eu não faça isso, querido, se Deus te trouxe até aqui, não foi de graça. Né? Veja, mas enfim, eu acho que falta isso, essa perseverança nas pessoas. Interessante, né? Você contando a história do Walt aí, né? Do Walt Disney, né? E quando chegou na inauguração do parque dele, vieram lá os diretores, os gerentes, aqueles que iriam administrar e praticamente eles começavam o discurso dizendo assim, que pena que o Walt não viu isso. Pois é. Que pena, que pena, que pena. Até que chega a esposa dele. E ela começa assim, só aconteceu porque ele viu. Exatamente. Né? Então, é assim. Eu tenho falo isso na nossa empresa, falo isso, né, com os nossos irmãos ali na igreja. Hoje, acaba caindo nessa linha que você comentou, né? Todo mundo... E se não der certo? Pois é. Eu tenho mudado essa concepção já há alguns anos. E se der certo? Aí que tá, né? O que vai acontecer? É melhor pensar assim, não é? Né? O trabalho é o mesmo. É o mesmo. Henry Ford diz, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exatamente. Né? Então, e se der certo aquilo que um dia você sonhou?
né? E você que às vezes está aí com um projeto engavetado desde a pandemia que você não tira da gaveta. E se der certo? Pois é. Que às vezes a gente tem muito medo, né? Uma coisa é a aventura, jogar dinheiro fora, sim, rasgar dinheiro. Sim. Né? Outra coisa é você pensar, projetar, principalmente a pessoa que está com a família junto. A tua família trabalha com você, está envolvida ou cada um vai para um lado? Não. Você tem um filho que trabalha na... Ele não trabalha na Vale Sul, ele trabalha com marketing, propaganda. Como é o nome dele? Luan. Luan, que já veio fazer aqui. Fazer os merchan. Mexer comigo, eu olhava para ele, eu nunca falei isso para ele. Eu estava olhando para ele, digo, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Já vi isso. Eu falei, um dia eu vou perguntar pro Lúcio, você é o teu filho, né? É meu filho, é o Luan. Então, é muito, muito legal que ele acabou vendo algumas coisas e trouxe, mas ele tem a empresa dele, né? A Vanessa, ela é pastora comigo na igreja. Ah, tá. E, a tua esposa? A minha esposa. Então, ela me ajuda bastante no trabalho ali na igreja, no ministério. Então, assim, a gente tem... Mas a família sempre unida. Os domingos estamos juntos, almoçamos juntos. Ele, quando tem alguma necessidade, a gente troca ideias juntos, né? E ele também, com a empresa dele, está voando aí, está dando muito certo. Aí tem algumas empresas na cidade grandes que ele administra. Graças a Deus. É legal. Agora, navegando por outros mares e voltando depois para o mesmo mar e tal, né? Você como pastor... eu vejo muitas pessoas falando, a gente está falando aqui de pensar negativo, pensar positivo. Tem muitas pessoas que falam determinadas coisas. Você acha que a palavra tem poder, aquilo que a pessoa profere, ou seja, profetiza alguma coisa? Ah, não, isso aqui não vai dar certo. Hoje o dia para mim vai ser um inferno. Já acorda assim, né? Hoje, olha, você acha que isso tem poder mesmo? Ou a pessoa incute na cabeça que não vai dar? Tem poder, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, né? Então, até voltando em cima desse planejamento, né? Tem um texto nas Escrituras que diz assim: se projetas tu alguma coisa, isso lhe sairá bem. Tem outro texto que diz assim: assim como imagina em sua alma, assim é. Então, há poder nas nossas palavras. E é interessante que eu falava isso nesse domingo, Dia das Mães, né? Quando você lança uma palavra, você está lançando algo no mundo sobrenatural. E você, às vezes, até sem pensar, você está realmente, como você falou, você está profetizando algo. Se nós pararmos e voltarmos lá no Gênesis, na Bíblia, lá no começo, como é que tudo foi criado? Através da palavra. Exatamente. Então, tem muito poder na nossa palavra. Eu, esses dias, com alguns amigos, eu costumei a colocar nomes no meu dia, profetizando sobre isso, né? Então, esse dia vai ser sobrenatural. Esse dia vai ser lindo. O dia de hoje vai ser maravilhoso. Diferente daquilo que você começou a falar, né? Outra coisa que eu friso bem também, né? Evitar também falar negativismo, né, a todo momento. Exatamente. Né? Porque sabe o que acontece, Tony? Às vezes a gente não tem como a gente desconectar o natural do sobrenatural, né? Então, quando a gente coloca alguma coisa nisso, alguém vai pegar. E quando a gente está falando coisa ruim, e quando a gente está muitas vezes murmurando, né? Eu usei essa palavra ontem. Né? Pare de murmurar. A gente está fazendo uma oração para quem? Exatamente. Você está falando com quem? Bem isso mesmo. Então, qual a diferença, né? Por que você não abençoa? Por que você não lança palavras boas, né? Porque se você lançar palavras boas, você vai colher coisas boas. Exatamente. Você está semeando coisas boas. Se você está lançando coisas ruins, né? Mas talvez o problema também seja, né, aquilo que está no coração das pessoas. Por isso que a gente precisa buscar um caminho, buscar Jesus, buscar uma direção. Pelo amor, que não precisa, e pela dor. Pela dor, né? Porque tem um texto nas Escrituras que diz assim: não pode jorrar água boa e água amarga da mesma fonte. Então, o nosso coração é uma fonte. Como é que está o seu coração? Né?
Como é que está a sua mente? Né? Se você não estiver bem psicologicamente, a coisa não funciona. Eu criei um hábito na minha vida, há anos, né? Mas, por exemplo, de um tempo para cá, eu faço as minhas orações, eu oro todo dia pela minha empresa, por essa empresa, por todos os funcionários, que Deus ilumine, pela minha diretoria, porque é daqui que sai o meu pão. É isso aí. Né? A gente tem que pensar positivo. E eu vejo que, aproveitando a carona desse assunto, alguns relacionamentos, por exemplo, e por isso que eu acho que é legal falar, é muito superficial. Eu te amo, você me ama, ai, meu amor, meu, sei o que. Faltou dinheiro, acabou tudo, quebra o pau e casais se separam, daqui a pouco vira uma confusão, daqui a pouco vira traição. Acho que uma das coisas piores para o ser humano é a traição. Sim. Você ser traído não só pela tua esposa, pelo teu marido, no teu trabalho, em qualquer setor, a traição é uma coisa que é terrível, né? E, como você falou, né? Verbalizar o eu te amo é fácil. Qualquer um fala. Agora, o amor verdadeiro, o amor é o que o amor faz. Demonstra. Né? O nosso pastor, ele fala muito sobre isso, né? Que é o pastor Carlos Alberto Bezerra. Então, o amor é o que o amor faz. O teu verbalizar, né? Está correspondente ou correspondendo com as suas atitudes de amor? Porque não adianta falar que eu te amo e tratar de qualquer jeito, né? Então, tem hora que é melhor você ficar de boca fechada e fazer o que tem que fazer, que você vai dar um testemunho melhor do que aquele que você vai estar só jogando da boca para fora. Né? Concordo totalmente com você. Tem muita gente nos acompanhando nesse momento, eu tenho certeza, voltando ao assunto anterior, que está com alguma empresa, está com um início de trabalho, uma loja, um investimento qualquer, que eu vejo, que eu escuto, as pessoas mesmo procuram a gente como se eu tivesse sempre aquela palavra, eu tento ter aquela palavra de incentivo, né? Uma referência, não tem 4 horas da manhã eu estava falando com essa empresária que está desesperada e ela disse, olha, eu joguei tudo fora, veio lá do interior também, e investi aqui, uma coisa que me apareceu. Só que eu vejo também, e isso eu quero que você fale para nossos empresários e empresárias, as pessoas desistem muito fácil dos seus objetivos, porque não tem nada fácil. Se você for ver, esse programa começou há pouco tempo, e até ele pegar não é fácil. A gente sabe, a gente discute todo dia aqui, discute na questão de o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, por onde que a gente vai. E nada é fácil. A televisão está com uma programação nova, isso há um empenho de toda uma equipe, não é fácil. Mas você não pode dizer, quanto tempo e quantos anos sonha com isso, né, Tony? A gente que já está um tempo juntos aqui, né? Posso dizer, desde que a gente chegou em 2016 aqui, eu vejo o Fabiano, vejo o Miguel falando, e sobe daqui, e vai para Curitiba, e vai para Brasília, e volta para cá, e reunião aqui, reunião de tudo que é lado, né? Então, nada é fácil, né? Tem o tempo da semeadura, né? Tem o tempo de regar para começar a ver o crescimento, tem o tempo de começar a amadurecer e vai ter o tempo da colheita. Então, não tem como fugir dessa lei, né? Ninguém começa por cima, né? E eu até tenho uma experiência, né, profissional, que eu saí um tempo do mercado de automóveis, né? Recebi uma proposta muito boa para administrar uma imobiliária em Londrina, mas já comecei na função de gerente geral dessa imobiliária, uma grande imobiliária em Londrina. Só que, Tony, não foi, cara. Eu fiquei 1 ano, era um contrato de 1 ano, né? E a gente trabalhou, lógico, não tivemos prejuízo, nada disso. Mas o que eu quero dizer com não foi?
a gente não tinha aquele jeito Não era a tua praia. da mesa, né? Da venda, aquele jeito de conversar, de entender. Então, foi uma experiência, assim, falando experiência de vida mesmo, que eu falei, tudo que eu for começar, se eu for começar alguma coisa daqui para frente, eu quero começar da base. E ter uma base bem feita. Então, você vai começar por cima, você não vai saber como orientar, mandar, falar, ensinar. Então, e eu já tive várias, né, atividades, né? Já tive... Não dá nem para a gente enumerar aqui. Isso que você está falando serve para política, eu acho. Sim. Por exemplo, por que você não começa como vereador, né? Para poder entender como é que funciona o município e tal. Não, tem gente que já quer ir direto lá para cima, né? E às vezes consegue e se quebra. Tem processos, né? Tem as fases ali. Amadurecimento. Então, é uma jornada que a gente vem caminhando, né? Então, esse é um pouquinho daquilo que a gente veio. Hoje mesmo, a gente fala assim, né, da Aslan e com toda essa garra, com essa animação, mas nós estamos indo para 3 anos no mercado. Então. O primeiro ano, Tony... Foi suado, foi ralado mesmo. Os primeiros 6 meses ali, foi prejuízo mesmo nos primeiros 6 meses. Hoje, graças a Deus, ela vem caminhando, não vamos falar sozinha, mas ela já tem uma caminhada com as compras recorrentes, com a estampa que a gente já manda para o Brasil todo, já tem uma estrutura que permite, né, a gente sair e a coisa acontecer. E isso é outra coisa que a gente sempre procura fazer, né? E eu tenho essa frase comigo, né? Sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Então, a empresa tem que rodar sem a minha presença lá também. A coisa tem que acontecer, né? Se a gente está ali. Eu brinco que a gente tem que ser um líder inútil. Né? Às vezes as pessoas não vão entender, mas é nessa linha. A gente tem que ser um líder inútil para que as coisas aconteçam. Estou perguntando aqui que ela está lá na escuridão, eu estou aqui na luz. Intervalo? Estava muito legal que eu fiz assim, mas pode chamar ele. Então tá bom. Fica aqui, né? Não dá, é tudo. Não. Quem sabe. Por isso que eu gosto do podcast, tem a minha cara. Então nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco, na volta, eu quero falar sobre a nossa juventude. Eita. Que está meio complicado o negócio na cidade de Paranaguá, inclusive. Daqui a pouco a gente volta rapidinho. Estamos de volta aqui com o Tony Cast. Eu esqueci de falar, eu sempre esqueço. Se eu perguntar alguma coisa e você não quiser falar, você bate aqui, tá? Aí... Você não falou, mas eu tô ligado já. Tava ligado já. Tá ligado na parada, né? Quer bater pra ver como é que é? Pronto. Vai que sai um sanduíche. Vai que sai. Café tá quente? O iFood chega ali. Não, o café tá quente. Tá bem quente, tá né? Quente, tá bom. Tá com o mesmo lá do começo do programa. Então tá bom. Não, aqui tem que ser assim, café raiz, né? E não dá para trocar porque tá muito caro. Então se contente com isso e tal. Eu trabalhei 7 anos na Cacique de Café Solúvel em Londrina. Dos 7 anos, uma das marcas. Era o antigo Café Pelé, né? Isso, mesmo. Muito forte. Muito forte. Trabalhei 7 anos lá. Dos 7 anos todos no Departamento de Controle de Qualidade, mais os últimos 5 como degustador de café. Então nós estamos ferrados. Tem uma... Hoje ferrou tudo. Só um parênteses aqui, só que falou do café. Eu não sei não, acho que isso foi uma indireta para nós. Bom, Lúcio, você como empresário e também como um líder religioso, um pastor, nós vivemos na cidade de Paranaguá uma crise social gigante, com muitas pessoas nas ruas, problemas emocionais, problemas familiares, problemas com drogas. E o que a gente vê por aí
arrombamentos, assaltos, consumo de drogas, jovens sendo assassinados a todo momento. Onde é que a família errou, em que momento? Porque tem um momento que a mãe não consegue mais segurar o filho. E o próprio filho ameaça a mãe, o pai de morte. O que foi que aconteceu e por que, na tua opinião, como empresário e como religioso, a cidade está desse jeito? Antônio, eu vejo assim que não é uma coisa do agora, né? Do agora que eu digo, não falando nem só em relação à nossa cidade, né? Que a gente está indo para 9, quase 10 anos aqui, a gente já conhece bem, né? Tudo que vem acontecendo, mas aonde a gente anda, né? Eu tenho um filho ainda que mora em Londrina, já casado, né? Já com filhinho, já sou vô também, né? Então, a gente vê assim que tudo acaba acontecendo dentro da família, dentro de casa, né? A estrutura, é onde tudo começou, né? O projeto eterno de Deus é que nós tivéssemos uma família bem estruturada, né? Então, quando a gente vê essas situações, a gente vê que um todo acaba se perdendo, porque como tem também um texto nas Escrituras, uma geração precisa contar a outra geração os seus feitos, né? Mas, às vezes, um pai, uma mãe não teve algo para contar aqui para o seu filho. E, às vezes, a culpa não é nem do filho. A culpa é porque teve essa situação aqui que ficou uma lacuna, ficou uma brecha no meio do caminho. E tem coisa que, assim, às vezes a gente quer trazer essa responsabilidade ou para a igreja ou para uma assistência social da cidade, né? Mas, assim, se não me engano, foi você que falou até. A família educa. Exato. Né? E as outras áreas, ela traz o ensino. Claro. Tá? Assinado Tony. Está vendo que eu estou ligado. Obrigado, você também. obrigado. Então, é bem isso. Se a família não educar em casa, não vai ser uma assistência social, não vai ser a professora na escola policial que vai dar, não vai ser isso aí. Tem que começar ali. Hoje você vê, quem que senta numa mesa para almoçar sem um telefone celular na mão? A família até pode estar reunida, mas ninguém conversa. Ninguém conversa. É tudo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, assim, são coisas básicas, né, que tem que voltar a ter esses valores dentro de casa. Se não tiver isso, não vai ter governo que dê jeito, não vai ter padre, pastor, não vai ter, né? Então, a gente precisa voltar a ter esse relacionamento dentro de casa. E isso é independente de qualquer situação, né? Ou como você falou, da religião, é a família voltar a ter essa interação, ter esse relacionamento no dia a dia. Porque senão É verdade. não muda. A TV CI apresentou recentemente, nós apresentamos no outro programa da casa aqui que eu apresento, Voz do Litoral, a questão da prostituição, uma coisa gravíssima, de meninas e meninos de 10, 11, 12 anos de idade. Teve mãe que vendeu por R$600 a virgindade da filha. Uma menina de 12 anos de idade, um negócio assim. E é um cidadão, até então, de bem aqui da cidade de Paranaguá, com conexão em Matinhos e também em Santa Catarina. Quer dizer, quando uma mãe vende um filho ou uma filha, vende a virgindade dela, né? E aí tem exigências por código, valores, como se você estivesse comprando uma mercadoria. Eu quero uma menina como esse cidadão que a gente apresentou, quero uma menina de perfil esguio, quero uma menina magra, quero uma menina com cabelos compridos, quero uma menina assim. Essa tem um valor no mercado. A outra tem outro valor no mercado. Aqui é novinha. Cardápio no restaurante, vamos dizer. Aqui é novinha também, dentro dessa padrão, 10, 12 aninhos de idade, mas que já não é mais virgem, olha só. Aí ela vale a metade do preço, até menos. Isso está acontecendo aqui em Paranaguá. O que você pensa sobre isso? A gente trata muito isso, tá, Tony? Assim, de uma maneira geral, né? Porque isso são marcas que essas crianças vão levar para suas vidas.
Se elas não tiverem uma experiência no meio do caminho, né, tendo esse encontro com Jesus, tendo um encontro com a palavra de Deus, né, isso vai reproduzindo por gerações. Então, a gente trabalha muito com a nossa juventude. Hoje nós temos praticamente quase 200 jovens no nosso Ministério de Jovens e Adolescentes. Então, a gente trabalha muito com a juventude, né? A gente mostra isso para eles, eles entendem isso e hoje eles estão propagando isso, né? Aonde eles estão, nos colégios, nas universidades, dentro de casa. Hoje nós temos recebido muitas famílias que têm vindo pela mudança de comportamento do jovem, dos filhos. O que vocês estão fazendo, no bom sentido aí, né? O que vocês estão fazendo com o meu filho? Eu quero ver, quero conhecer aqui essa realidade. Então, esse trabalho é um trabalho que começa, na medida do possível, a igreja ajuda, na medida do possível, eu sei que a assistência social também, ela ajuda, né? Nós temos algumas pessoas que trabalham na assistência social na prefeitura, que são gente de primeiríssima qualidade, que se entregam mesmo. A gente sabe do Centro Pop que nós temos aqui, mas volta tudo lá no começo, né? Se não tiver uma boa base, ou, no mínimo, essas famílias procurarem uma ajuda, porque às vezes você está num buraco que você entrou, talvez você não consiga sair sozinho desse buraco. Você vai precisar de alguém para estender a mão, para poder te socorrer e trazer para um mundo novo, uma realidade nova, né? O que dá para fazer para puxar o jovem para a igreja quando a família não quer ir? Eu pergunto também, já junto te pergunto, a tua igreja é uma igreja de avivamento, é uma igreja de louvor forte para cima, ou é aquela igreja de tradicional, né? O louvor é tradicional, como existem igrejas, não que uma seja melhor que a outra. Isso, cada uma tem a sua característica, né? Cada um tem a sua, eu digo que a sua missão, a sua visão e os seus valores, né? A missão da igreja, lógico, tem que ser uma só, né? E a número 1 é aquilo que Jesus mandou a gente fazer, né? Ide, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, respondendo a sua pergunta, a nossa igreja é uma igreja avivada, uma igreja de louvores para cima. Você tem um grupo de louvor lá? Nós temos 3 grupos de louvor lá. A gente tem os grupos, eles se alternam. A gente está assim, vivendo um momento muito especial. A nossa igreja está num crescimento, numa expansão. Este imóvel, né, que eu citei aqui o endereço, nós acabamos de comprá-lo. Olha que bacana. Hoje o imóvel é nosso, é da igreja, e a gente já está projetando aí construir ali um prédio. O zoneamento novo permite isso, né, levantar alguns andares ali, a gente já está projetando isso. Fora esse imóvel, a gente também tem um outro imóvel próprio também, já da igreja, quitado, fica ali na Alexandra Matinhos, bem no quilômetro 5, aqui no comecinho. E ali a gente sonha em ter o nosso centro de convivência. Que bacana. Né? E junto desse centro de convivência, como você falava, né, das drogas, desse tipo de coisa, de ter uma área para poder fazer esses atendimentos também. Inclusive, a gente faz isso na nossa igreja com outras igrejas parceiras que já têm esse espaço. Então, quando a gente identifica alguma coisa no jovem, ou mesmo que ele não seja da nossa igreja, porque isso não é sobre igreja, claro, volto a falar, é sobre pessoas, a gente também busca um internamento, a gente também, às vezes, auxilia até financeiramente os primeiros meses ali desse internamento. Então, a gente está preocupado mesmo são com essas vidas sendo transformadas e renovadas. E isso começa lá no... Até porque a importância desses lugares é que Paranaguá não tem clínica. Então, as casas de recuperação, né, esses centros aí, eles são o único recurso para essa meninada poder tentar se recuperar. E não é só tirar do meio, né? Tony, nós somos corpo, alma e espírito. Então, você tem que tratar os 3 quando a pessoa está nesse estágio.
Primeiro, você vai ter que tratar a cabecinha dele, você vai ter que ter um psicólogo, ou vai ter que ter um psiquiatra, dependendo do que for ali. Você tem que ter essa parte também para cuidar ali da sua alma, onde ficam as nossas emoções, né? Para você ter o seu espírito conectado de novo com Jesus, com o Criador. Então, não adianta você simplesmente isolar ele e levar para uma clínica para falar, agora eu vou tirar tirar do meio aqui. Isso é importante, mas tem que ter esse acompanhamento também para que fique completamente renovado aí essa vida. Eu reforço a pergunta, quando a família não participa e o jovem quer ir sozinho, é muito mais difícil, ele acaba se fixando lá, porque às vezes ele vai receber uma carga negativa em casa, né? Sabe como é que são as pessoas, Sei. né? Esse cara aí é crente, esse cara aí é não sei o quê, isso é aquilo, tentando constranger a pessoa, né? E aí a igreja acho que tem que trabalhar esse fator psicológico também, porque para vencer essa barreira, às vezes, dentro de casa, né? Porque isso é outra coisa que a gente trabalha bastante, ministra e prega bastante lá, né? A gente precisa saber qual a nossa identidade. E quando a gente sabe a nossa identidade, aí cai nisso que você falou. Pode falar o que quiser. For. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha posição de filho, eu sei a minha posição de marido, eu sei a minha posição de pai, eu sei a minha posição de avô. Pode falar o que for, né? Imagina a posição, sua posição, se você fosse ficar dando ouvidos para tudo. Eu já nem estava mais aqui, né? Você entendeu? Então, mas por quê? O Tony sabe da sua identidade. Certo. O Tony sabe a sua raiz, sabe? Eu faz 7 anos que não bebo, me chamam de Tony Cachaceiro. Eu dou risada. Você vai fazer o quê? Quando uma pessoa não consegue nem te criticar, porque uma pessoa, para fazer uma crítica para você, ela tem que ter conhecimento da tua vida, quem você é, o que você faz, que ninguém está ali 5 da manhã quando você acorda, essa pessoa que está te criticando não está ali. Você passa o dia inteiro ralando, cuidando de filho, se preocupando, você no teu caso, cuidando da empresa, cuidando da igreja, e vai. Então é fácil ficar na arquibancada da vida. A arquibancada da vida, você fica ali igual um torcedor. Lá no jogo de futebol, você vai, se xinga, você aplaude. Você não sabe, você não está nem aí, né? No dia a dia. Então, a pessoa não pode deixar se levar. Não tem jeito. Então, quando chega esse jovem, a gente procura firmar bem a identidade dele. Exatamente. E depois, com a sua identidade ali bem firmada, e não estamos falando isso de lavagem cerebral, não, mas é mostrar quem é a pessoa, o seu valor, né? Tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo como já foi. Então, depois disso, né, pode vir, né, o que for aí, as pessoas estão firmes ali, estão na rocha. Né? Não tem... Amém, né? Bom, Lúcio, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Foi um prazer te receber aqui. Você sabe disso, da nossa amizade. E independentemente de, né, você está aqui porque a gente gosta de você. Obrigado. Você é parceiro da televisão também. E sinta-se à vontade sempre que quiser chegar, bater um papo. Se não tomar um café, eu não sei. Ainda mais que você trabalhou 7, 8 anos. O que você fazia? Era degustador de café. Meu pai do céu. Aqui, ó, para você tomar um cafezinho. Pode abrir. Pode abrir. Pode tomar um cafezinho, um chazinho, uma água, um chocolate. Aquilo que você... É só uma lembrança nossa, com muito carinho para você. É bom demais, ó. Isso aqui nós vamos tomar uns bons cafés aqui, né? Ó. Tá aí. Coisa boa. Você Obrigado. A partir de hoje você vai lembrar todo dia do café da TDC. Certeza. Melhor ainda, do café do Tony Cast. Tony Cast. Valeu, Lúcio. Obrigado, Tony. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso no teu empreendimento, sucesso no teu negócio, no teu empreendimento particular, na igreja. Você é um guerreiro, merecedor. Estamos juntos. Estamos esperando você para uma visita lá na igreja. Eu vou mesmo, Na empresa você já foi. Quais são os dias lá? Nós temos culto aos domingos, às 10 horas da manhã. Certo. E às 19 horas. Certo. O primeiro sábado é um trabalho com casais. Ah, que bacana. Só para casais. Os outros sábados são com jovens e adolescentes.
Então a gente tem aos sábados, todos os outros sábados, o segundo, o terceiro e o quarto, um só com adolescente, um só com jovem e o último tudo junto para conectar e aos domingos as gerações. É o culto geral, no caso. E o culto geral. E no meio da semana a gente tem os grupos familiares, Sim, que é sim. onde um ajuda o outro, um sustenta o outro, e aí são vários aqui pela nossa cidade, Que legal. graças a Deus. Amém. Tá, joia, Tony? Deus te abençoe. Amém. Nós vamos ficando por aqui com o Tony Cast de hoje. A gente volta no próximo programa. Um grande abraço, até lá.